Boa noite, meu filho. Boa noite, minha filha. Voltaste. Que alegria. Vem, deita-te, descansa a cabeça e fecha os olhos. Deixa o mundo lá fora, as preocupações, os medos, as tarefas por fazer. Tudo isso pode esperar até amanhã. Agora é tempo de descansar. Eu sou Maria, a tua mãe do céu, e esta noite quero contar-te outra história. Uma história diferente da última vez. Uma história que aconteceu do outro lado do mundo, numa terra que os europeus tinham acabado de descobrir. Uma terra de montanhas e vulcões, de florestas densas e lagos cristalinos. Uma terra onde vivia um povo antigo, com os seus deuses, os seus templos, os seus costumes. O México. Era o ano de 1531. Apenas 40 anos depois de Cristóvão Colombo ter chegado às Américas. Apenas 10 anos depois de os espanhóis terem conquistado o grande Império Azteca. Foi um tempo terrível para aquele povo. Os espanhóis tinham chegado com cavalos e armas de fogo, coisas que os aztecas nunca tinham visto. Em poucos anos, o grande império tinha caído. O imperador Montezuma estava morto. A capital Tenochtitlan tinha sido destruída, e sobre as suas ruínas, os espanhóis construíam uma nova cidade. Mas pior que a guerra, foram as doenças. Os europeus trouxeram consigo males que os corpos dos nativos não conheciam. Varíola, sarampo, tifo. Em poucos anos, milhões morreram. Aldeias inteiras desapareceram. Famílias foram dizimadas. E os que sobreviveram, perderam tudo. Perderam as suas terras, perderam a sua liberdade, perderam os seus deuses, porque os missionários espanhóis destruíram os templos e as estátuas e tentaram impor uma fé nova, uma fé que falava de um Deus de amor, mas que chegava pelas mãos de homens que nem sempre mostravam esse amor. Os índios estavam perdidos, confusos, desesperados. Os seus antigos deuses tinham falhado, não os tinham protegido da invasão. Mas o novo Deus, o Deus dos espanhóis, parecia ser apenas para os espanhóis. Os missionários pregavam o amor, mas os soldados e os colonos tratavam os índios como animais. Onde estava Deus naquele sofrimento? Haveria esperança para aquele povo? E foi então que o céu decidiu agir, não através dos poderosos, não através dos bispos ou dos vice-reis, mas através de um homem simples, um índio pobre e humilde, que caminhava sozinho por uma colina gelada, numa madrugada de dezembro. O seu nome era Juan Diego, e foi a ele que eu apareci. O seu nome asteca era Cuauhtlatoatzin. Significa águia que fala, ou aquele que fala como águia. Era um nome nobre, um nome que falava de sabedoria e de visão. Mas Juan Diego não era nobre, era um homem do povo, um maceual, como diziam os astecas. Um homem comum, trabalhava a terra, fazia esteiras de palha, vivia uma vida simples e honesta. Casou jovem com uma mulher chamada Maria Lucia. Amavam-se, mas não tiveram filhos. E Maria Lucia morreu cedo, deixando Juan Diego viúvo e sozinho. Quando os espanhóis chegaram, Juan Diego já tinha mais de 40 anos. Viu o mundo que conhecia desmoronar-se, viu os templos arderem, viu os amigos morrerem de doenças estranhas, viu a sua cultura ser desprezada e destruída. Mas também viu algo diferente. Viu os frades franciscanos, homens de hábito castanho, que andavam descalços, que viviam pobres, que tratavam os índios com respeito, que aprendiam a língua náhuatl para poderem falar com o povo, que ensinavam não com a espada, mas com o exemplo. E Juan Diego ouviu a mensagem deles. Ouviu falar de um Deus que se tinha feito homem, de uma mãe virgem que tinha dado à luz o Salvador, de um amor que não conhecia fronteiras, nem de raça, nem de língua, nem de condição. E o seu coração abriu-se. Em 1524, com cerca de 50 anos, Juan Diego foi batizado. Foi um dos primeiros índios a receber o batismo das mãos dos frades franciscanos. Deixou para trás os deuses antigos e abraçou o Deus que se tinha feito pequeno, o Deus que amava os pobres. A sua esposa Maria Lucia também foi batizada e viveram os últimos anos dela juntos na fé, até ela partir para o céu em 1529. Depois da morte da esposa, Juan Diego foi viver com o tio
Juan Bernardino, um homem também já idoso, cuidavam um do outro. Viviam numa pequena casa de adobe, simples, mas digna. E todas as semanas, Juan Diego caminhava até a igreja dos frades franciscanos, em Tlatelolco, para assistir à missa e aprender mais sobre a fé. Eram quase 20 quilômetros de caminhada, cada sentido, 40 quilômetros no total, a pé, por caminhos de terra, subindo e descendo colinas, e Juan Diego fazia este caminho com alegria, porque amava a missa, amava ouvir as palavras do Evangelho, amava receber o corpo do meu filho na comunhão. Era um homem simples, não sabia ler nem escrever, não tinha riquezas nem poder, mas tinha algo que muitos sábios não têm: um coração puro, um coração aberto, um coração pronto a ouvir, e foi por isso que o escolhi. Era sábado, dia 9 de dezembro de 1531, muito cedo, ainda escuro. O frio da madrugada cobria as colinas de névoa. Juan Diego caminhava sozinho pelo caminho que conhecia tão bem. Ia para Tlatelolco para a missa em honra de Nossa Senhora. Os seus pés descalços pisavam a terra gelada. O seu tilma, o manto de fibra de cacto, mal o protegia do frio. Passou por uma colina chamada Tepeyac, uma colina que os astecas conheciam bem. Ali, antes da conquista, tinha existido um templo dedicado a Tonantzin, a mãe dos deuses. Os espanhóis tinham destruído o templo. Agora era apenas uma colina deserta. Ou assim parecia. De repente, Juan Diego ouviu algo, uma música, mas não uma música normal. Era como o canto de muitos pássaros preciosos, harmonias que se entrelaçavam, melodias que subiam e desciam, sons que ele nunca tinha ouvido e que, no entanto, lhe pareciam familiares, como se a sua alma os reconhecesse. Parou, olhou para cima, para o topo da colina, e viu uma luz, uma nuvem brilhante, um arco-íris que rodeava o cume do Tepeyac. E do meio dessa luz veio uma voz suave, uma voz de mulher, a voz mais doce que Juan Diego jamais tinha ouvido. Juanito, Juan Dieguito. Era assim que as mães astecas chamavam os filhos, com ternura, com carinho, com diminutivos que diziam: tu és pequeno, mas és amado. O coração de Juan Diego disparou, mas não de medo, de emoção, de esperança, e subiu a colina. Correu quase, em direção à luz, em direção à voz, e então viu-me. Eu estava ali, de pé sobre a colina, envolta numa luz que era mais brilhante que o sol, mas que não feria os olhos. Pelo contrário, aquecia, consolava, acolhia. A minha pele era morena, como a pele dos índios. Os meus olhos eram escuros e cheios de ternura. O meu rosto era jovem, mas a minha presença era antiga. Eu era uma deles. E ao mesmo tempo era do céu. Vestia um manto azul esverdeado, a cor do céu, a cor da realeza entre os astecas, salpicado de estrelas douradas. Por baixo, uma túnica cor-de-rosa, bordada com flores. Na cintura, um laço negro, o sinal de que carregava uma criança no ventre. Atrás de mim, raios de sol irradiavam em todas as direções. E aos meus pés, uma lua crescente. E um anjo, que sustentava a lua e o meu manto. Juan Diego caiu de joelhos. Não sabia o que dizer, não sabia o que fazer. Apenas olhava, apenas amava. E eu falei-lhe, na língua dele, em náhuatl, a língua da sua mãe, a língua dos seus antepassados. Juanito, meu filho, o mais pequeno dos meus filhos, onde vais? Juan Diego respondeu com a voz a tremer: minha senhora, minha rainha, minha menina, vou à igreja de Tlatelolco para ouvir as coisas divinas que nos ensinam os sacerdotes. Minha menina. Era assim que os astecas se dirigiam à nobreza mais alta. Juan Diego, sem saber quem eu era, tratou-me com a maior reverência que conhecia. E eu sorri e disse-lhe: sabe e tenha certeza, tu, o mais pequeno dos meus filhos, que eu sou a sempre Virgem Santa Maria, mãe do verdadeiro Deus por quem se vive, do Criador de tudo, Senhor do céu e da terra. Juan Diego baixou ainda mais a cabeça. A mãe de Deus. A mãe de Deus estava ali, diante dele, a falar com ele, a chamá-lo de filho.
Desejo muito que se me construa aqui um templo, para nele mostrar e dar todo o meu amor, compaixão, auxílio e proteção. Porque eu sou a vossa Mãe misericordiosa, tua e de todos vós que viveis unidos nesta terra, e de todas as outras gentes que me amem, me invoquem e em mim confiem. Um templo, não para minha glória, mas para que os meus filhos tivessem um lugar onde vir ter comigo, onde chorar, onde pedir ajuda, onde serem consolados. Aqui ouvirei os seus prantos, as suas tristezas, para remediar e curar todas as suas penas, misérias e dores. E para que se realize o que pretende a minha misericordiosa vontade, vai ao palácio do bispo do México e dir-lhe-ás como eu te envio, para que lhe manifestes quanto desejo que aqui me edifique uma casa. Juan Diego inclinou-se até ao chão. Minha senhora, minha rainha, já vou cumprir o teu mandado. Agora me despeço de ti, eu, o teu humilde servo. E desceu a colina, com o coração a arder, com os pés a voarem. Esqueceu a missa de Tlatelolco. Tinha uma missão. A Mãe de Deus tinha lhe dado uma missão. Juan Diego caminhou até a cidade do México, até ao palácio do bispo. Eram vários quilômetros de caminhada, sob o sol de dezembro, com o coração a bater de nervosismo. O que ia dizer? Como ia explicar? Quem ia acreditar nele? Mas ele ia, porque a senhora tinha pedido, e isso bastava. O bispo chamava-se Juan de Zumárraga. Era um frade franciscano, como os que tinham batizado Juan Diego, um homem bom, um homem que se preocupava com os índios, que escrevia cartas ao rei de Espanha a denunciar os abusos dos colonos, que tentava proteger os mais fracos, mas também era um homem prudente, um homem que já tinha visto muita coisa, falsos profetas, visões inventadas, pessoas que queriam chamar a atenção. Não podia acreditar em tudo o que lhe diziam. Tinha de ser cuidadoso. Imagina a cena. O palácio do bispo era uma casa grande de pedra, com criados à porta, com guardas, com secretários que controlavam quem entrava e quem saía. E ali chegou Juan Diego, um índio pobre, descalço, vestido com um manto de fibra áspera, sem nada que mostrasse importância, sem cartas de recomendação, sem ninguém que falasse por ele. Quero falar com o senhor bispo. Os criados olharam para ele com desprezo. O bispo? Tu, um índio? O bispo não recebe qualquer um. Mas Juan Diego não desistiu. Trago uma mensagem importante. Por favor, preciso de falar com ele. Os criados riram. Espera ali. E deixaram-no à porta, ao sol, durante horas. Juan Diego esperou, de pé, sem se queixar, a rezar baixinho, a pedir forças. E finalmente, talvez por curiosidade, talvez para se verem livres dele, os criados deixaram-no entrar. Juan Diego foi conduzido até uma sala grande, com móveis que ele nunca tinha visto, com quadros nas paredes, com livros em estantes, tudo tão diferente da sua casa de adobe. E ali estava o bispo, um homem de meia idade, com o hábito castanho dos franciscanos, com olhos inteligentes que observavam tudo. Juan Diego ajoelhou-se, baixou a cabeça até ao chão, como era costume do seu povo, e esperou. O bispo disse: "Levanta-te, meu filho. O que te traz aqui?" E Juan Diego contou tudo. Contou a música que tinha ouvido, os pássaros que cantavam melodias impossíveis, a luz no topo da colina, a nuvem brilhante, o arco-íris. Contou como a senhora o tinha chamado pelo nome. Juanito, Juan Dieguito, com ternura de mãe. Contou como ela era bela, com pele morena como a dele, com um manto de estrelas, com raios de sol atrás de si. Contou o que ela tinha pedido, um templo, uma casa, um lugar onde pudesse mostrar o seu amor e dar a sua proteção. O bispo ouviu em silêncio, sem interromper, com o rosto impossível de ler. Quando Juan Diego terminou, o bispo fez perguntas, muitas perguntas. Onde exatamente tinha sido? A que horas? Como era a voz? Que palavras exatas tinha usado? Juan Diego respondeu a tudo, com paciência, com honestidade, sem inventar nem exagerar. E no final, o bispo disse: "Meu filho, agradeço-te por teres vindo. Vou pensar no que me contaste. Volta outro dia e falaremos mais."
Não disse que acreditava, não disse que não acreditava, apenas mandou-o embora. Juan Diego saiu do palácio com o coração pesado. Tinha falhado. A senhora tinha lhe dado uma missão e ele não tinha conseguido cumpri-la. O bispo não tinha dito sim. O templo não ia ser construído. Tudo por culpa dele. Porque ele não tinha sabido explicar. Porque ele era apenas um índio pobre. Porque ninguém acreditava em gente como ele. Nessa mesma tarde, com o sol já a descer no horizonte, Juan Diego voltou ao Tepeyac. Subiu a colina com passos cansados, com o coração apertado, a ensaiar as palavras que ia dizer. E eu estava lá, à espera dele. Ele ajoelhou-se e disse: Minha senhora, a mais pequena das minhas filhas, minha menina, fui aonde me mandaste. Vi o bispo, expus-lhe a tua mensagem, mas creio que não me acreditou. Fez uma pausa e depois, com humildade, disse: Por isso te peço, minha senhora, que encarregues desta missão algum dos nobres, alguém conhecido, respeitado, estimado, porque eu sou apenas um homenzinho, um índio qualquer, um carregador de coisas, e o lugar aonde me mandas não é o meu lugar. Ouve o que ele disse: Não sou digno, envia outro. Quantas vezes tu também disseste isto? Não sou capaz, não sirvo, há outros melhores do que eu. Mas eu não queria outro, queria Juan Diego, e quero-te a ti. Respondi-lhe com toda a ternura do meu coração: Ouve, o mais pequeno dos meus filhos. Fica a saber que não me faltam servos nem mensageiros a quem possa encarregar de levar a minha mensagem. Mas é muito necessário que tu, pessoalmente, vás e intercedas, e que por tua mediação se realize a minha vontade. Não te escolhi por engano, escolhi-te a propósito, precisamente porque és pequeno, precisamente porque o mundo te considera insignificante, porque é assim que Deus age. Por isso, meu filho, o mais pequeno, muito te peço e com firmeza te ordeno, que amanhã voltes a ver o bispo. Diz-lhe que eu pessoalmente te envio, e dá-lhe novamente a conhecer o meu desejo de que me construa um templo. Juan Diego baixou a cabeça. Minha senhora, eu irei cumprir o teu mandado. Amanhã à tarde virei trazer-te a resposta do bispo. E foi-se embora, para descansar, para rezar, para ganhar coragem para o dia seguinte. No domingo, dia 10 de dezembro, Juan Diego voltou ao palácio do bispo. Desta vez foi ainda mais difícil entrar. Os criados reconheceram-no. Outra vez este índio, fizeram-no esperar ainda mais tempo. Mas ele esperou, com paciência, com fé. Finalmente foi levado à presença do bispo e repetiu a mensagem, com mais detalhes desta vez, com mais fervor. O bispo ouviu, fez mais perguntas e no final disse: Se realmente a Senhora do Céu te envia, pede-lhe um sinal, uma prova, algo que me mostre que é verdade o que dizes. Um sinal. Era justo. O bispo não estava a rejeitar, estava a pedir confirmação. Juan Diego aceitou. Que sinal desejais? Isso deixo ao critério dela, disse o bispo. Juan Diego saiu do palácio. Mas desta vez o bispo mandou 2 criados seguirem-no em segredo. Queria saber aonde ia aquele índio. Queria verificar a história. Os criados seguiram Juan Diego, mas quando ele chegou ao Tepeyac, desapareceu. Simplesmente desapareceu diante dos olhos deles. Procuraram por todo o lado. Não o encontraram. Voltaram ao palácio furiosos. Disseram ao bispo que Juan Diego era um mentiroso, um feiticeiro, um embusteiro, que devia ser castigado se voltasse. Mas Juan Diego não tinha desaparecido por magia. Eu estava com ele, no Tepeyac, e disse-lhe: Volta amanhã e terás o sinal que o bispo pede. Juan Diego foi para casa feliz. Amanhã teria a prova. Amanhã o bispo acreditaria. Mas quando chegou à casa, encontrou o tio Juan Bernardino muito doente. O velho tinha apanhado uma febre terrível. O cocolístile, chamavam-lhe, uma doença mortal. O corpo ardia, os olhos estavam vidrados. A morte estava próxima. Juan Diego passou a noite a cuidar do tio, a dar-lhe água, a limpar-lhe o suor, a rezar por ele. E quando a segunda-feira amanheceu, Juan Bernardino pediu ao sobrinho: Vai chamar um padre, quero confessar-me antes de morrer. Juan Diego saiu de casa antes do amanhecer.
Tinha de ir a Tlatelolco buscar um padre, mas para isso, tinha de passar pelo Tepeyac. E ele não queria passar pelo Tepeyac. Tinha vergonha. A senhora tinha lhe pedido para voltar ao bispo naquele dia, mas ele não podia. O tio estava a morrer. O padre era mais urgente. Então decidiu fazer um desvio, dar a volta à colina. Evitar-me. Mas não me podes evitar, meu filho. Nunca. Desci da colina e apareci-lhe no caminho. Juan Diego ficou envergonhado, atirou-se ao chão e disse: Minha menina, a mais pequena das minhas filhas, perdoa-me. O meu tio está muito doente. Vai morrer. Vou buscar um padre para ele. Amanhã voltarei. Amanhã farei o que me pedes. Por favor, não fiques triste comigo. Eu olhei para ele, para aquele homem que se preocupava mais com o tio do que consigo mesmo, que pedia desculpa por amar a família. E o meu coração encheu-se de ternura. E disse-lhe as palavras mais importantes que já disse. Palavras que quero que guardes no teu coração, para sempre. Ouve e grava no teu coração, meu filho, o mais pequeno. Não se perturbe o teu coração. Não tenhas medo desta doença, nem de nenhuma outra doença ou angústia. E depois, não estou eu aqui, que sou tua mãe? Não estás sob a minha sombra e proteção? Não sou eu a fonte da tua alegria? Não estás no meu regaço, sob o meu manto? Que mais precisas? Não estou eu aqui? Não estou eu aqui contigo, agora, neste momento? Não estás sob a minha proteção? Que mais precisas? Não te aflijas com a doença do teu tio. Ele não morrerá agora. Fica certo de que já está curado. E naquele mesmo instante, a muitos quilômetros dali, Juan Bernardino sentiu a febre baixar. Sentiu a força voltar. Abriu os olhos e viu uma luz no quarto. E viu-me. Eu apareci-lhe também e curei-o. Juan Diego ficou em paz. O tio estava curado. A senhora tinha prometido. Então eu disse-lhe: Sobe ao cimo da colina, meu filho. Ali encontrarás flores. Corta-as, recolhe-as e traze-mas. Flores? Em dezembro? No topo de uma colina seca e rochosa? No meio do inverno? Juan Diego não questionou. Subiu a colina. E quando chegou ao cimo, não acreditou no que viu. Rosas. Dezenas de rosas. Rosas de Castela. Flores que só existiam em Espanha. Flores que não cresciam no México. Flores que era impossível existirem ali, naquele lugar, naquela estação. Mas ali estavam, frescas, cobertas de orvalho, perfumadas, vermelhas, cor-de-rosa, brancas, amarelas. Juan Diego ajoelhou-se entre as rosas, colheu-as uma a uma, com cuidado, com reverência, e guardou-as no seu tilma, o seu manto de fibra de cacto. Desceu a colina e mostrou-mas. Eu peguei nas rosas, arranjei-as com as minhas próprias mãos, coloquei-as de volta no tilma de Juan Diego e disse: Meu filho, o mais pequeno, estas rosas são a prova e o sinal que levarás ao bispo. Dir-lhe-ás que viu estas flores e que as corte, mas atenção, a ninguém mostrarás o que levas no teu manto. A ninguém revelarás o seu conteúdo, senão diante do bispo, e contar-lhe-ás tudo, tudo o que viste, tudo o que ouviste. Este é o sinal que pediu, e assim ele acreditará e fará o que lhe peço. Juan Diego caminhou para a cidade, com o manto fechado contra o peito, com as rosas escondidas, com o coração a bater. Quando chegou ao palácio do bispo, os criados não o queriam deixar entrar. Este índio outra vez? Tentaram afastá-lo, mas notaram que ele escondia algo no manto. Que trazes aí? Tentaram ver. Juan Diego resistiu, mas por um instante abriu um pouco o manto, e os criados viram as rosas. Rosas em dezembro, rosas de Castela no México. Ficaram espantados. Correram a avisar o bispo. O bispo mandou chamar Juan Diego. Juan Diego entrou na sala, ajoelhou-se diante do bispo e contou tudo outra vez. As aparições, os pedidos, a cura do tio, as rosas, e depois abriu o manto. As rosas caíram no chão, espalharam-se aos pés do bispo. O perfume encheu a sala, mas o bispo não olhava para as rosas, olhava para o manto, porque no manto de Juan Diego, naquele tecido grosseiro de fibra de cacto, tinha aparecido uma imagem,
uma imagem que ninguém tinha pintado. A minha imagem. Eu estava ali, de mãos postas em oração, com o manto de estrelas, com a túnica cor-de-rosa, com o raio de sol atrás de mim, com a lua aos meus pés, com o anjo a segurar-me, morena, como os índios, com olhos que olhavam para baixo com humildade, com uma expressão de amor infinito. O bispo caiu de joelhos. Todos os que estavam na sala caíram de joelhos e choraram. O sinal tinha sido dado. O bispo levantou-se, tirou o manto dos ombros de Juan Diego com as próprias mãos. Levou-o para a sua capela privada, colocou-o no altar e rezou diante dele toda a noite. No dia seguinte, foi ao Tepeyac. Viu o lugar, ouviu Juan Diego contar tudo outra vez e decidiu. A capela seria construída. A senhora teria a sua casa. E a imagem? A imagem ficou, não se apagou, não desbotou. Está ali até hoje, quase 500 anos depois. O manto que devia ter se desfeito em 20 anos. Ainda existe. A imagem que ninguém pintou ainda brilha. Abis, o que há de extraordinário nessa imagem? Tudo. Cada detalhe, cada símbolo, cada cor, cada elemento. Os índios olharam para ela e entenderam imediatamente. Não precisaram de palavras. Não precisaram de explicações. A imagem falava a língua deles. A linguagem dos símbolos que tinham aprendido dos antepassados. O manto azul esverdeado, coberto de estrelas, era a cor reservada aos deuses. Só a divindade vestia essa cor. Nenhum humano se atreveria a usar um manto assim. Ao usá-la, eu dizia: venho do céu. Sou mais do que humana. Trago uma mensagem divina. As estrelas no manto não estão colocadas ao acaso. Estudos astronômicos mostraram que correspondem exatamente às constelações que estavam no céu, na manhã de 12 de dezembro de 1531. O céu daquela noite ficou gravado no meu manto, para sempre. A túnica cor-de-rosa, bordada com flores, era a cor da terra, do nascer do sol, da aurora. Era a cor da nova era, do novo começo. Os astecas viviam à espera do quinto sol, uma nova era de luz. E ali estava eu, vestida de aurora, a anunciar. O novo começo chegou. Não é um Deus de pedra, é o Deus verdadeiro. As flores bordadas na túnica são 9 tipos diferentes. Flores que os astecas conheciam. Flores que representavam a verdade, a poesia, o divino. Quando um asteca via flores, sabia: isto é sagrado, isto vem do céu. O cinto negro com o laço à frente era o sinal de uma mulher grávida. Todas as mulheres grávidas do México usavam esse laço. Os índios perceberam logo. Aquela senhora carregava uma criança no ventre. E que criança seria? Se a mãe vinha do céu? Se a mãe era maior que o sol e a lua? Então o filho era o próprio Deus, o Filho de Deus. E há mais. No centro da túnica, mesmo sobre o ventre, está uma flor de 4 pétalas. Na Huiolin, chamavam-lhe os astecas. Era o símbolo do sol, o símbolo do centro do universo, o símbolo do Deus mais importante. Ao colocá-lo sobre o meu ventre, eu dizia aos índios: o centro do universo não está nos vossos templos, está aqui, dentro de mim. O verdadeiro sol nasceu de mim. O sol atrás de mim, irradiando raios de luz dourada, significava que eu era maior que o Deus Sol, Huitzilopochtli. O sol era o deus mais importante dos astecas. Pediam-lhe sacrifícios humanos, milhares de corações arrancados para alimentar o sol. Mas eu estava diante do sol. O sol estava atrás de mim como um servo. Eu trazia algo maior. Eu trazia aquele que criou o sol. A lua debaixo dos meus pés significava que eu era maior que o deus da lua, Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Eu pisava a lua. Os antigos deuses estavam debaixo de mim, não para os humilhar, mas para mostrar que havia algo maior, alguém maior. E o meu rosto não olhava diretamente para a frente, olhava ligeiramente para baixo, para o lado, porque eu não era Deus, eu era a mãe de Deus. Eu apontava para ele, não para mim. Toda a imagem aponta para o meu ventre, para o meu filho. Os cientistas estudaram esta imagem durante séculos, com os melhores instrumentos, com as técnicas mais avançadas,
e não conseguem explicá-la. A fibra de cacto, o aiate, devia ter se desfeito em 20 anos. É um material frágil, apodrece com a umidade, desfaz-se com o sol. Já passaram quase 500 anos e o manto está intacto. Durante mais de um século, o manto esteve exposto sem proteção, sem vidro, sem clima controlado. As pessoas tocavam-lhe, beijavam-no, o fumo das velas subia até ele. E não se deteriorou. Não há tinta no tecido. Os cientistas passaram instrumentos sobre a imagem. Não encontraram camadas de tinta. As cores não estão sobre as fibras. Parecem fazer parte delas, como se as fibras tivessem mudado de cor. Nenhuma técnica conhecida produz este efeito. Não há esboço por baixo. Qualquer pintura tem linhas de esboço. O artista desenha primeiro, depois pinta. Esta imagem não tem esboço. Apareceu completa, de uma só vez. A imagem não segue as regras da pintura. Quando vista de perto, devia parecer uma série de pinceladas. Mas não há pinceladas. A imagem só faz sentido vista de longe, como se tivesse sido feita para ser vista, não para ser pintada. E os olhos? Os olhos da imagem são o maior mistério. Quando ampliados com tecnologia moderna, mostram reflexos, como olhos verdadeiros. Olhos humanos refletem o que veem. Chama-se imagem de Purkinje-Sanson. É um fenômeno óptico que só acontece em olhos reais. E nesses reflexos, aparecem figuras. Um homem ajoelhado. Seria Juan Diego. Outras pessoas na sala. Seria o bispo e os criados, como se os meus olhos tivessem capturado a cena. No momento em que Juan Diego abriu o manto. Uma fotografia, antes de a fotografia existir. Não há explicação humana, porque não foi feita por mãos humanas. Foi um presente do céu, um sinal que ninguém podia inventar, uma prova que ninguém podia falsificar. Depois da aparição, tudo mudou. A capela foi construída, depois uma igreja maior, depois uma basílica. Hoje, o Santuário de Guadalupe é o mais visitado do mundo católico. Mais de 20 milhões de pessoas vão lá todos os anos. 20 milhões. Mas o maior milagre não foi a imagem. O maior milagre foi o que aconteceu nos corações. Nos 10 anos seguintes à aparição, 9 milhões de índios pediram o batismo. 9 milhões. Num tempo sem internet, sem televisão, sem rádio, a notícia espalhou-se de boca em boca, de aldeia em aldeia, de coração em coração. Os índios perceberam, o Deus dos cristãos não era apenas o Deus dos espanhóis. Era também o Deus deles. A Mãe de Deus tinha aparecido a um índio, tinha falado em náhuatl, tinha pele morena como a deles. Tinha-os chamado de filhos. Se a mãe os amava assim, então o filho também os amava. E eles podiam ser cristãos, sem deixarem de ser quem eram. Juan Diego viveu mais 17 anos depois das aparições. O bispo construiu-lhe uma pequena casa junto à capela, para que pudesse cuidar do santuário e contar a história aos peregrinos. E ele ficou lá, todos os dias, a rezar, a varrer, a receber quem vinha, a contar, vezes sem conta, o que tinha visto e ouvido. Nunca pediu nada para si, nunca quis fama nem riqueza. Viveu pobre até ao fim, como sempre tinha vivido. Morreu em 1548, com 74 anos, em paz, e veio para junto de mim. Em 2002, o Papa João Paulo II canonizou-o. São Juan Diego, o primeiro santo índio das Américas, o homenzinho que se achava indigno, e que Deus escolheu para mudar a história de um continente. Meu filho, minha filha! Por que te contei esta história? Não apenas para que conhecesses Guadalupe, não apenas para que soubesses o que aconteceu no México há 500 anos. Contei-te porque a mensagem é para ti. Tu também te achas indigno às vezes. Tu também dizes, eu não sirvo, há outros melhores. Tu também tens medo de falar, de agir, de confiar. Mas ouve o que disse a Juan Diego, e ouve-o como se o dissesse a ti, porque estou a dizê-lo a ti, agora, neste momento. Não se perturbe o teu coração, não tenhas medo. Não estou eu aqui que sou tua mãe? Não estás sob a minha sombra e proteção? Não sou eu a fonte da tua alegria? Não estás no meu regaço sob o meu manto? Que mais precisas? O
O que mais precisas, meu filho? Eu estou aqui. Não estou longe. Não estou distraída com outros assuntos. Estou aqui, contigo, agora. Os teus problemas, eu conheço-os. As tuas dores, eu sinto-as. Os teus medos, eu quero curá-los. Não precisas de ser perfeito para vires ter comigo. Não precisas de ter a vida arrumada. Não precisas de grandes orações ou grandes sacrifícios. Basta vires, basta chamares, basta dizeres: Maria, minha mãe, ajuda-me. E eu estarei lá. Agora dorme, deixa o corpo relaxar, deixa a mente acalmar, deixa o coração descansar. Imagina-te debaixo do meu manto, aquele manto azul de estrelas, que cobre e protege, que aquece e consola. Estás debaixo do meu manto, meu filho. Estás no meu regaço, minha filha. Nada te pode fazer mal aqui. Dorme, dorme em paz. E quando amanhã acordares, quando os olhos se abrirem para mais um dia, lembra-te, eu estou contigo, no México ou em Portugal, na América ou na Europa, em qualquer lugar do mundo. Eu estou onde os meus filhos estão. E tu és meu filho. Tu és minha filha. Para sempre. Dorme agora. Descansa. Eu velo por ti. Como velei por Juan Diego. Como velei pelo povo do México. Como velo por cada um dos meus filhos. Até amanhã.